dessa data, dia 2, já para dia 3, na realidade, de junho de 2020. Vamos ver o que temos para trazer notícias e comentar. São tantas coisas acontecendo no Brasil e mundo afora. Vamos lá. Saúde usou apenas 6,8% dos recursos para combate à Covid-19, diz MPF. Eduardo diz que vazamento é preço por enfrentar o sistema. Eduardo Bolsonaro. Irmão de George Floyd condena violência em atos. Após ser hackeado, Luciano Hang da Havan teve auxílio de R$600 aprovado pela Caixa. E, por fim, notícia sobre o suposto namorado do Gugu, que desistiu, abriu mão de lutar pelo direito de união estável e o rateio da herança do Gugu. Esses são os destaques da edição do News, aqui do conteúdo edificante. Vamos começando a trazer a íntegra da notícia do caso Gugu, que agora deu uma reviravolta. Gugu é ou não é, ou melhor dizendo, foi ou não foi homo ou bissexual? Vamos lá. Suposto ex-namorado de Gugu desiste de briga pela herança. Tiago Salvático, chefe de cozinha e suposto namorado de Gugu, desistiu de brigar na justiça pela herança. O profissional, que diz ter vivido conjugalmente com o apresentador desde novembro de 2016, protocolou a decisão na sexta-feira, agora dia 29 de maio. Ela foi aceita pelo juiz José Walter Chacon Cardoso, que publicou no Diário Oficial na segunda, agora dia 1º de junho. Tiago Borges Salvático, por seus advogados, nos autos da ação de reconhecimento de união estável, post-mortem, movida contra João Augusto de Mateu Liberato e outros, em curso perante esse juízo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 485, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, desistir da presente demanda por razões de foro íntimo. Então, esse é o motivo, foro íntimo. Nesse contexto, o autor requer-se dignamente que Vossa Senhoria de homologar por sentença a presente existência sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 8º do CPC. Informa os advogados-chefe de cozinha que Tiago buscava união estável com o apresentador, que poderia mudar a divisão da herança de Gugu Liberato. Com a saída de Tiago da disputa, a herança tem agora como única contestadora a mãe dos filhos do apresentador, a médica Rosemiriam. Ela foi retirada da ação do inventário do apresentador após dificuldades para comprovar uma união estável. Ainda de acordo com a informação, a decisão foi publicada no Diário Oficial Estadual. A juíza Eliane da Câmara Leite Ferreira, da primeira vara da Família e Sucessões, ela questiona a falta de documentações para comprovar a união. As informações são aí dadas pela Veja. Olha só, não era de fato o namorado do Gugu? Não apresentou comprovações? Parece que até a irmã do Gugu sabia disto. Fica uma pergunta no ar. Será que de fato foi o íntimo, para não se complicar ou desonrar de alguma maneira, ele próprio, Tiago Salvático, ele desistiu? Ou para não desonrar, denegrir a imagem do Gugu, de homem de família, que não era bissexual, ele recebeu alguma ajuda financeira e desistiu da presente do processo? Perguntas que ficam no ar. Assim como, se ele desistiu,
Será que de fato o Gugu era bissexual? Será que ele, Thiago Salvático, era um namorado? Ou como disse o advogado Rosemília, mais um que estava ali para tumultuar o processo, querendo ganhar os seus minutos de fama? Ficam essas indagações no ar. Vamos seguindo aqui com outra notícia. Saúde usou apenas 6,8% dos recursos para combater o Covid, diz o Ministério Público Federal, que determinou nesta terça-feira, dia 12, a instauração de um inquérito civil público para apurar a utilização do orçamento destinado ao combate ao novo coronavírus pelo Ministério da Saúde. Segundo dados obtidos junto à pasta, até 27 de maio, apenas 6,8% dos recursos disponíveis foram gastos. E os repasses aos estados e municípios foram drasticamente reduzidos a partir da segunda quinzena de abril. Os dados apontam que o orçamento previsto para a ação 21 COR, enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que teria execução direta pelo Ministério da Saúde, é de 11,74 bilhões. Desse montante, até maio, apenas 2,59 bilhões foram empenhados e somente 804,68 milhões foram pagos em relação ao montante previsto para transferência para estados e municípios. Além da execução tímida, foi também verificada redução dos repasses a partir de 13 de abril. Deve-se acrescentar que o Ministério da Saúde elaborou desde fevereiro de 2020 o Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo Corona, Covid-19, o qual já previu uma série de medidas, ações e aquisições a serem efetuadas pelo poder público. Assim, necessário também verificar se há dissonância entre o plano de contingência aprovado e a execução orçamentária da ação 21CO ou 21CO, explicando os procuradores responsáveis, ou explicaram os procuradores responsáveis pelo caso. Ademais, dizem, é fato notório que o número de casos confirmados de Covid continua em ascensão, destacando-se o Brasil em relação aos demais países do mundo pelo alto número de casos por habitante, de forma que se esperaria a utilização dos recursos disponíveis para seu enfrentamento imediato. Agora, o inquérito irá averiguar as razões pelas quais a União não vem utilizando as verbas orçamentárias disponíveis para o enfrentamento da pandemia, assim como os motivos pelos quais os repasses a estados e municípios têm aparentemente sofrido retenção. O MPF solicitou informações ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, ao Conselho Nacional do Secretário da Fazenda e do DF, a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios e Instituição Fiscal Independente. Os órgãos têm 10 dias para prestar informações a partir do recebimento dos oficiais. Aqui nós temos algumas coisas para comentar. O primeiro ponto é que, de fato, houve um planejamento para a União distribuir verbas para os municípios e estados. Em tese, não estaria cumprindo tudo isso. Segundo ponto, nós temos do dinheiro já distribuído corrupção, superfaturamento em muitos estados, municípios, eu poderia dizer também. Por exemplo, 20, 30 respiradores custando talvez 2, 3 milhões, eles aumentando para 10, 20. Nós temos também algumas problemáticas no número de estatística, coisas que não batem. Não estou aqui para minimizar a questão do corona, mas é a grande verdade. Por exemplo, o Brasil realmente vem crescendo. O número de infectados. O Brasil está, de fato, crescendo no infectados, contaminados e de mortes. Só que também cresce o número de curados. Por exemplo, o Brasil está no quarto lugar de pessoas mortas, mais de 30 mil. Nas últimas 24 horas, 1.000 e poucas pessoas faleceram lamentavelmente. Os pesos ficam aqui para as famílias. No entanto, 250 e poucos mil brasileiros se curaram. E o Brasil está no ranking dos curados em segundo lugar. Então não é esse pandemônio também todo. É claro, tem que tomar cuidado, se cuidar, não é para se esbaldar, álcool em gel,
máscara, luva e demais cuidados. No entanto, graças a Deus, temos um pouco do controle da situação, porque por 1 milhão de habitantes ou por 100 mil habitantes, a taxa ainda é pequena. Temos estados graves? Temos, mas não é no Brasil todo que temos casos graves, né? Fica mais São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, 5, 6, 7 estados. Claro, todo cuidado é pouco, repito. Só que isso a própria imprensa não fala com relação aos curados, com relação a outras coisas que estão sendo feitas, que inclusive sejam para voltar de uma maneira gradual às atividades, como está a acontecer aqui no meu estado, o transporte público, aos poucos voltando, sempre com cuidado. Claro que aqui já está aumentando o número de casos e também pessoas lamentavelmente perdendo a sua vida. Por outro lado, ainda tem um certo controle. Também tem outra coisa a ser analisada, que muitas pessoas estão sendo colocadas como se tivesse com Covid e não estão, ou, melhor dizendo, que morreram de Covid e não morreram. Também tem isso. Agora vamos ver por que esse dinheiro todo está vindo e as coisas não estão sendo feitas, ou por que o dinheiro está sendo retido. Isso é averiguado mesmo. Vamos a outra notícia. Eduardo diz que vazamento é preço por enfrentar o sistema. Eduardo Bolsonaro. O deputado federal classificou como criminoso vazamento de dados pessoais da sua família e aliados do governo. Ele disse ainda que o grupo responsável pela divulgação das informações, os hackers da célula Anonymous Brasil, querem importunar o governo. A gente está vendo que é um vazamento criminoso. Qual o objetivo disso aí? Ficar importunando, ficar recebendo ligação no celular. Enfim, tem que trocar de número, disse Eduardo. Mais cedo, o deputado afirmou em seu Twitter que tomará as medidas legais como prestar depoimento na Polícia Federal. Como não pode nos acusar de crime algum, cometem crimes para nos expor. Estou tomando medidas legais e a investigação será feita pelos órgãos competentes, disse. Ele, segundo Eduardo, esse é o preço de enfrentar o sistema e grupos que roubam centenas de bilhões do povo brasileiro. Na noite desta segunda-feira, dia 1º de junho, a família Bolsonaro e ministros de Estado como Abraham Weintraub e Damares Alves tiveram dados pessoais como CPF, endereços, telefones vazados na plataforma PSBin, um serviço online onde se pode armazenar e compartilhar trechos de documentos e códigos. Isso, obviamente, é a oposição, de alguma forma, vazando. Lembrando que muitos dados, por exemplo, com relação a bens, são públicos, porque um político, para ser político, passa por uma apuragem, por exatamente uma peneira, vamos dizer assim, onde ele mostra tudo, onde ele diz o que ele tem ou deixa de ter. Isso está no site do TSE, dá para saber o que o Bolsonaro tem ou não, isso não teria problema. O que tem, no caso, é revelar os números pessoais de telefone, os CPFs, os endereços, melhor dizendo, das propriedades. Isso realmente é um pouco equivocado. Quebra exatamente o direito de privacidade e vão ser punidos, possivelmente, esses hackers. Tivemos o vazamento lá do Vaza Jato, do Grindelwald, do namorado do amigo do Jean Willis. É um pouco lamentável. Quando vazam esses áudios ou vazam essas informações, a gente percebe como estamos vulneráveis. Não pode saber onde está as pessoas. Nós não temos liberdade. Ainda mais na era tecnológica, tudo fica registrado em computador, em celular, em tablet e por aí vai. Todo cuidado é pouco. Eu sou contra essas invasões. Toda certeza que é um crime, dependendo de quem quer que seja do lado A, B ou C,
PT ou não PT, Bolsonaro ou qualquer outro partido político. Vamos seguindo. Irmão de George Floyd condena a violência em atos. Isso aqui foi bárbaro, né? Um policial que acabou matando uma pessoa que falava até do evangelho, com uma ajoelhada. Isso já ocorreu algumas vezes, inclusive no Brasil, uma das últimas aí, foi num shopping. Diante de casos de violência durante protestos nos Estados Unidos, Terence Floyd, irmão mais novo de George Floyd, pediu que os atos aconteçam de forma pacífica. Faça isso de forma pacífica, por favor, disse ele, porque houve muito atentado. Segundo a CBN News, ele deu declarações na segunda-feira em meio às manifestações que se reuniram num local onde George foi asfixiado por um policial branco. Cerca de muitos ativistas, cercado dos ativistas dos direitos civis, Terence pediu às pessoas que protestassem, mas não destruir suas comunidades. Meu irmão se mudou de Houston para cá. Eu sei que ele não gostaria que todos vocês estivessem fazendo isso. Isso não trará meu irmão de volta. Minha família é pacífica, minha família é temente a Deus. E assim, estamos muito tristes. Em lágrimas pela morte do irmão, Terence pediu ainda que as pessoas levem a voz para as urnas de votação. Vamos parar de pensar que a nossa voz não importa e votar, declarou. Derek Chauvin é o policial responsável pela morte de George. Ele se ajoelhou sobre o pescoço de Floyd e ignorou os gritos de que ele não conseguiria respirar. Apesar do policial ter sido preso acusado de assassinato, outros 3 agentes envolvidos não foram acusados. Por causa disso, a multidão de manifestantes exigiu que os policiais que viram Floyd morrer também sejam acusados, porque não fizeram nada. Lavaram as mãos que nem Pôncio Pilatos. Curioso é que eu vi gente comentando, dizendo o seguinte: mas esse Floyd, ele estava entrando num estabelecimento dando um cheque sem fundo. Olha, se um cheque sem fundo faz jus a uma morte por asfixiamento. Olha a ilógica, a loucura disso. Sendo que George era um cristão, pregava a palavra, deveria ter falhas, não estou aqui para defender erros, mas um erro não justifica o outro. E nos Estados Unidos nós temos a questão da prisão perpétua, mas que tudo isso passasse por um processo, e não por uma morte, por um tribunal penal antecipado. Eu não sou favorável, de modo algum, a pena de morte, pena perpétua, até que sim. E um caso desse faz a gente pensar sobre muitas coisas, sobre a questão de racismo, sobre a questão de vulnerabilidade do cidadão, de abuso de autoridade, coisas essas muito perigosas, que já, como eu disse, aconteceram no Brasil. Então, o pessoal, para defender a sua ideologia, acaba defendendo o indefensável. Não, porque ele é criminoso, merecia morrer. Porque ele passou um cheque sem fundo. E quantos que roubam por aí? E quantos que são corruptos, que acabam trazendo muito mais malefício à nação do que, se é que é verdade, um simples cheque sem fundo. Será que não pensam na luta de Martin Luther King pelos negros, que era um pastor evangélico, inclusive? Os que falam sobre os direitos, sobre a Constituição, sobre isso, sobre aquilo. Nós estamos vivendo muito mal, dias muito difíceis. A iniquidade e o amor de muitos tem se esfriado com toda certeza. Vamos à última notícia. Após ser hackeado, Luciano Hang da Havan teve auxílio de R$ 600 aprovado pela Caixa.
O dono da rede varejista Avan é um dos homens mais ricos do Brasil. Luciano Hang foi cadastrado por terceiros e aprovado no programa de auxílio emergencial do governo federal que paga cotas de R$ 600 a pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia do novo corona. O empresário teve dados pessoais vazados por hackers. Nesta terça-feira, o pedido em nome do Hang esteve em avaliação. O site antagonista disse que a solicitação foi aprovada. Alguém me passou a perna, pegou o dinheiro e sumiu, kkk. É fake news, pessoal. Realmente o cadastro foi feito, não sabemos como, mas acredito que através dos dados vazados pelo Anonymous Brasil, disse o empresário em sua conta no Instagram. Aliás, é Anonymous. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro vai pedir uma investigação à Polícia Federal para tentar descobrir os autores do vazamento, também da fraude no programa do governo federal. Isso, apesar de ser uma fake news, que o Luciano não deve ter pedido mesmo, mas denota que sim, temos fraudes no programa, pois tem pessoas que não receberam. Por isso nós temos pessoas até que estão no Bolsa Família ou que estão em cadastro único que não receberam. Isso é muito lamentável. Então disse Hang, como todo brasileiro de bem, me sinto lesado com esses atos criminosos, que têm por objetivo apenas prejudicar as vítimas e suas famílias. Os autores devem ser exemplarmente condenados e punidos. Segundo a revista Forbes, Hang é o 7º homem mais rico do Brasil, com um patrimônio de 18,7 bilhões de reais. Está aí a informação. Isso me parece também que ocorreu com o filho do William Bonner, e aí ele se manifestou que houve fraude. Me parece também com o próprio filho do sertanejo Chitãozinho, tá? Que também teria o filho pedido e não era verdade. Ok, meus cartazes, informações, o news nessa madrugada. Abraço, boa noite e até uma próxima.